Conversa de Primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. Muito bom dia, Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia, Milton, Cássia, e feliz Páscoa cristã e judaica a todos. Feliz Páscoa, ótimo dia para você, Mairovich. Obrigado. Milton, o desacreditado Supremo Tribunal Federal colocou as lições do Montesquieu da separação dos poderes na lata do lixo. Avançou o Supremo sobre os outros poderes e está a dominar o cenário. Só dá Supremo, só mandam os ministros do Supremo. E o Supremo lançou decisões arbitrárias. Tem um presidente fraquíssimo e dominado pelos pares. Para piorar, conta com três ministros envolvidos em escândalos. Não se trata, Milton, de um Supremo republicano, mas de uma corte despótica. O seu presidente Edson Fachin, ontem e por exemplo, ao completar 6 meses de mandato, recebeu jornalistas. O Fachin, de novo, atenção, de novo voltou a falar em código de ética. Dos 10 ministros em exercício, Milton, apenas dois aceitam o tal código do Fachin. E atenção, um código de ética que não pune, não impõe penas, sanções nos desvios de condutas éticas dos Supremos Ministros. Como disse o Fachin, atenção, seria um código de ética a criar, aspas, constrangimentos. Atenção, constrangimentos inibitórios. Tá bom, Fachin, vamos fingir que acreditamos que isso vai funcionar. Mais um código com recomendações a conter os ministros do Supremo. Certamente, Milton, nesse lero-lero, o Rolando Lero, o ministro Fachin deve pensar assim numa espécie de uma lei mosaica, nos 10 mandamentos do Moisés, tipo não matar, não roubar, não se corromper, não despachar em petição da mulher advogada, não andar de jatinhos, não arrumar clientes e empregos para a família e etc, etc. Fachin disse com relação às palestras que está a refletir, pois as divulgações de palestras poderiam gerar riscos à segurança dos ministros. Ora, Milton, nos eventos o que não falta é publicidade, jantares, entrevistas e etc. Tudo anunciado para o fim de propaganda do evento. Mas o desavisado Fachin veio com essa do segredo, do risco, do sigilo. Ô Milton, o Vorcário se exibia com ministros e divulgava os seus eventos urbi et orbi, da Faria Lima para o resto do mundo. Mairovich, vamos olhar também para alguns dos outros ministros, pensando aí no Alexandre de Moraes, no Dias Toffoli. Olha, Cássia, o ministro Alexandre de Moraes ele não adota o caradurismo do desavergonhado colega Dias Toffoli. Ele está adotando no momento um escapismo. Agora, Cássia, como mostrou o jornal O Estado de São Paulo, o Toffoli desconsiderou o acordo de leniência da JIF. Acordo de leniência, delação premiada das pessoas jurídicas, e a JIF dos manjados irmãos Batista. Determinou o Toffoli a devolução de mais de R$1 bi, R$1 bi e pouco. O advogado da JS, então, recebeu uma bolada e, com ela, rapidamente, comprou parte do taiaiá da empresa dos Toffoli, ou melhor, onde o ministro Toffoli escondia-se como sócio oculto.
Enquanto enlameia o Supremo, Cássia, o Toffoli assistiu a esposa de Moraes celebrar aquele milionário contrato com o Varcaro do Master. De camarote, ele soube do jovem e prodígio filho do ministro Nunes Marques, a ganhar com um ano de advocacia milhões, mais especificamente 18 milhões em consultorias da Master e do JBS. É um prodígio esse menino. Ô Walter, para fechar aqui essa nossa conversa, o constrangimento segue, né? Porque agora tem ali tem uma série de informações sobre o funcionamento de uma espécie de Vorcaro Airlines. E a Mônica Bergamo descobriu 8 voos em jatinhos realizados pelo casal Alexandre de Moraes, de Brasília a São Paulo. O Moraes, depois de uma nota da esposa, partiu para o escapismo, como eu disse a Cássia. E isso, mais uma vez, Milton. Disse nunca ter voado em aviões do Vorcaro e de Zettel, que é o cunhado e operador do Vorcaro. Escapismo jurídico puro, Milton. A matéria jornalística não dizia que os aviões eram de propriedade do Vorcaro e do Zettel. O que ela dizia? Dizia que as empresas eram ligadas a eles, a Prime Aviation, do fundo Blue do Vorcaro, e a Prime era a dona, a proprietária dos aviões. O avião da empresa do Zettel, aí é um ponto, Milton, não está autorizado a prestar serviços de táxi aéreo, mas a esposa de Moraes, em nota, diz ter contratado os voos como serviço de táxi aéreo. Enfim, o Milton, o Moraes voou e não se sabe se de carona ou com passagens ofertadas pelo escritório gerida pela esposa ou se ele pagou do próprio bolso. Ele não conta nada. Num pano rápido, Milton e Cássia. Agora, muito atenção. O fiscal dorminhoco do cumprimento das leis, o representante da sociedade, estamos fritos com esse, é o Paulo Gonet. E ele não vê nada demais em tudo isso. Ele ignora os escândalos, não pede autorização ao Supremo para instaurar apurações em face de indícios de crime pelos seus amiguinhos Toffoli e Moraes. Ele ignora o caso também do Nunes Marques. O Senado, por sua vez, não usa o recall constitucional para interromper o mandato do Gonet, dá um cartão vermelho para ele. E assim, o corporativismo do Supremo Tribunal Federal faz dele o que? Um todo-poderoso. Pode tudo o Supremo, como lembrou o jornal Folha de São Paulo em editorial de capa, De capa, ontem. Obrigado, Milton, Cássia. Muito obrigado e até mais, Walter Fanganello Mairovich. Bom dia. Até mais. Até boa Páscoa.